Galera, interessante, tem uma moda agora no YouTube em que colocam um pastor versus 20 ateus, um policial versus 20 pessoas que foram do crime, e numa dessas colocaram um cristão versus 20 macumbeiros. E lá foram feitas perguntas que o pastor não estava muito bem preparado, para mim não soube responder. E aí a gente vai aqui responder à luz da palavra de Deus, reagir a esse vídeo. E se você gosta desse conteúdo, de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, de entender mais sobre isso, você vai ficar até o final do vídeo. Antes, eu faço a pergunta. Estão todos preparados? Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante e polêmico vídeo aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. É aí uma disputa entre um cristão, o pastor Israel Júnior, ele que é teólogo e também é educador físico, versus 20, eles dizem macumbeiros, mas são pessoas da Quimbanda, da Umbanda, Candomblé, são várias religiões. E aí, numa dessas, o quimbandeiro Atos Guizardi fez uma pergunta sobre Saul e Samuel. E aí eu achei que o pastor se perdeu na linha e não soube responder. Primeiramente, vamos ver quem é o Atos Guizardi e a quem ele serve. Vamos ver. Eu me chamo Atos Guizardi, Tata Mukunji, também Tata Awokelá, depende da tradição. Sou um sacerdote de Quimbanda à frente do Inzoca Sanji, uma casa de Quimbanda chefiada por Maria Navalha, Exu Cigano e Lucifer. Então, já apresentado, vamos ver a pergunta, como é que foi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. O rei Saul, após quebrar a sua aliança com Javé, vai até uma feiticeira ao derredor da cidade de Endor e pede que ela evoque o espírito do profeta Samuel para que ele o abençoe na batalha contra os filisteus. Perfeito. Eu sou sacerdote de um culto de Quimbanda. Meu culto é um culto necromântico. Eu cultuo mortos, como era o espírito de Samuel. Ele fala que cultua os mortos, assim como o espírito de Samuel. Samuel, morto, ele está. Agora que o espírito apareceu na boca da mulher, isso é o que vamos ver. Samuel respondeu na fogueira da feiticeira de Endor e falou: por que você ousa me retirar do meu descanso? E saiba, sai daqui, porque eu trago a palavra do Senhor e digo, você perderá essa batalha. Samuel mentiu. Então o Atos Guizardi aí está dizendo que era Samuel verdadeiramente que estava ali na boca da feiticeira falando, e para ele os espíritos não mentem, falem a verdade. Meus amados, daqui a pouquinho nós vamos ler 1 Samuel 28 para nós vermos se ali era Samuel mesmo falando na boca dessa feiticeira. Ele aí está dizendo convictamente de que era o próprio Samuel falando na boca de uma feiticeira. Vamos ver. A Bíblia não nega, não afirma que os espíritos dos mortos são enganadores. Alguns até podem ser, mas o que a Bíblia diz é que aqueles que fizeram a aliança com Javé são proibidos de acessar esses espíritos. Aí o próprio Atos Guizardi está dizendo que ele não tem nada a ver com Deus, ele fala Javé. Se a Bíblia diz que as pessoas que servem a Deus, que são o povo de Deus, são proibidos de acessar, mas aqueles povos que não são de Deus, que não adoram a Deus, não cultuam a Deus, eles podem consultar os mortos. É isso que ele acabou de dizer. Então ele já tirou o lado dele. O lado dele é o lado de Lúcifer, como tem lá no templo dele que ele falou. Já nós não podemos. É verdade. Nada a ver. Vamos lá. Tá? O profeta Samuel errou. Errou, e tem um grande detalhe. A Bíblia fala que Samuel foi atrás. A Bíblia fala que Deus aprovou essa atitude, sendo que o próprio Cristo... Mas eu falei que Deus é contra. Então... O pastor aí já se perdeu, dizendo que Samuel foi atrás. Quem foi atrás foi Saul, que foi atrás para procurar falar com Samuel através de uma necromante. Se perdeu aí, mas vamos ver. Então pronto, acabou o debate. Mas não, a sua afirmação é que os espíritos são enganadores. Deus é contra e eu sou contra. É uma afirmação essencialista acerca da substância e natureza moral desses espíritos. Eu não estou fazendo um debate moral sobre os espíritos. Eu estou dizendo que o teu Deus te proíbe. Mas ele não afirma que as nossas entidades são mentirosas.
Isso que você tá fazendo Eu posso falar? falsear o debate. Eu posso falar? Pode, você É que você gosta de falar umas palavras difíceis pra impressionar. Muito legal o seu vocabulário. Então é o seguinte, o Asgidard está dizendo, o teu Deus te proíbe de consultar, mas não está dizendo que eles não existem. As nossas entidades são mentirosas. Deus não está falando isso, está dizendo que vocês são proibidos. Para nós existe 2 caminhos, do bem e do mal. Deus, diabo. Não existe 3 caminhos não. É esse, do bem e do mal. Para nós servimos a Deus. Então, se por acaso você não está servindo a Deus, está servindo ao diabo. Se esses espíritos não são de Deus, é claro que são espíritos enganadores do diabo. A palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo falou que o diabo é o pai da mentira. Ele engana, ele mente. Agora pode falar a verdade também. Muitas vezes ele fala a verdade para enganar, para que a pessoa pense que aquele dali é aquela mesma pessoa que está falando. Antes de eu mostrar o texto bíblico, vamos ver também um que é um grande, um bambambam aí, Augusto Nicodemos, falando que acredita que ali era o próprio Samuel. Santo Deus de misericórdia. Vamos ver. Eu acho que era Samuel mesmo. Eu acho que era Samuel. A razão pela qual eu digo que é porque quem escreveu aquele texto acreditava que era Samuel. E disse Samuel, e respondeu Samuel. Quem quer que escreveu aquele texto acreditava que quem apareceu ali foi Samuel. Tanto é que se referiu dessa forma. A pergunta é, mas isso não violaria os princípios de Deus? Eu acredito que ali o que temos é Deus fazendo recair sobre Saul a sua própria culpa. Então, ali eu entendo, Deus permitiu que Samuel voltasse para incriminar e inculpar Saul ainda mais. A minha base é que quem escreveu aquilo ali está dizendo o tempo todo, Samuel, 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 Samuel. O que o Augusto Nicodemos acabou de falar aí, uma pessoa tão centrada, né, uma pessoa inteligente, culta, ele acaba de chamar Jesus Cristo de mentiroso. Muitas vezes você fala uma coisa aqui e não vê lá na frente. O próprio Senhor Jesus Cristo falou lá na parábola de Rico e Lázaro que uma pessoa que já foi, né, está no inferno, está no paraíso, não pode voltar. É o que diz na parábola. Então Jesus Cristo estava mentindo. Mas não, Deus permitiu que Samuel... Vamos ler agora o que é que diz em 1 Samuel capítulo 28 e vamos analisar se ali era o espírito mesmo de Samuel e se esse espírito falou a verdade ou mentiu. Vamos ler. Ora, Samuel já havia morrido e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha expulso todos os necromantes e os adivinhos de Israel. Claro, Deus mandou exterminar, expulsar todos os adivinhos, feiticeiros, mágicos, tudo foi expulso porque para Deus aquilo dali era abominação. Ajuntando, pois, os filisteus vieram acampar-se em Sunem. Saul ajuntou-se também todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito em seu coração. Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Olha, Saul consultou a Deus. E Deus não respondeu de jeito nenhum, por nada, nem por profeta, nem por sonho, por nada. Era Saul buscando Deus e Deus não respondendo. Aí que Saul disse? Vou procurar uma necromante, uma pessoa daquelas que Deus mandou expulsar, uma daquelas pessoas que para Deus é abominação. Vou procurar ela para poder falar com Samuel. Aí ele foi. Então disse Saul a seus servos, buscai uma necromante. Necromante é aqueles que consultam os mortos, para que eu vá e a consulte. Disseram os seus servos, eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes, e foi ele com 2 homens, só Saul e 2 homens, guardem isso. E chegaram de noite à casa da mulher, e disse-lhe Saul, peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. A mulher respondeu, tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos, porque então me armas um laço à minha vida para me fazer morrer. Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo, como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então perguntou, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Saul pediu para ela para fazer subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul dizendo, por que tu me enganaste? Pois tu mesmo és Saul.
Ao que o rei lhe disse: não temas, que és que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que vem subindo da terra, de dentro da terra. Vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Será que Samuel ia vir como um Deus, tomando o lugar de Deus? E será que ele vinha de dentro da terra? Será que ele não estava, né, no alto? Se for Samuel profeta, um grande profeta do Senhor, será que ele ia estar na parte mais baixa da terra, dentro da terra? Meus irmãos, será que era Samuel mesmo? Vendo ela Samuel, ora, Saul estava lá com duas pessoas. Saul estava falando que era Samuel, a mulher estava falando que era Samuel. As pessoas que estão lá vendo aquilo tudinho, quando vou contar para quem vai escrever, vai dizer que era Samuel. Não vai dizer que é outra pessoa, porque o diabo, ele engana. Daqui a pouco eu vou ler um texto mostrando que o diabo se transforma até em anjo de luz para enganar os eleitos. Perguntou ele: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, ele entendeu, inclinou-se com seu rosto em terra e lhe fez reverência. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Preste atenção. Saul procurou pelos profetas do Senhor, né? Porque não tinha profeta naquele tempo lá. Deus mandou algum recado e Deus nada. Deus não falava de jeito nenhum com ele, por nada, nem por sonhos. Aí ele vai procurar uma pessoa que Deus abomina. Aí Deus vai e manda Samuel falar com ele. Meu Deus do céu, não é um negócio assim. Esse pessoal não tinha assim, parece que é bitolado, não tem assim um entendimento, não raciocina. Como é que pode ser Samuel? Se Deus não estava respondendo de jeito nenhum, aí Deus faz Samuel subir, pelo amor de Deus. Aí, como Augusto disse, não, foi Deus que mandou, mas pelo amor de Deus. Santo Deus de misericórdia. É umas coisas assim que parecem. O diabo engana, ele tapa o entendimento, ele fecha para que a pessoa não entenda, não veja a verdade. Então de Samuel, a palavra diz então de Samuel, porque quem estava ali estava acreditando que era Samuel, e foi escrito nos anais como se fosse Samuel. Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desviado de ti, e se tem feito teu inimigo? O Senhor te fez como por meu intermédio te disse, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu próximo Davi. Porquanto não deste ouvido a voz do Senhor, e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Olha só agora. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Presta atenção, se Deus tem Saul como inimigo e tem rejeitado ele, como é que Saul ia para o mesmo lugar que estava Samuel? Será que Samuel está no inferno? Num lugar ruim? Como é que ele vai estar lá no mesmo lugar? É claro, ele vai estar lá no mesmo espírito que estava na boca dela, que era o espírito maligno. Vai estar com ele. Está entendendo? É assim, meus irmãos, assim é a palavra de Deus. E ele disse que amanhã tu estarás comigo, tu e teus 3 filhos. Vamos ver se foi no outro dia que ele morreu. Vamos ver se ele falou a verdade. Ele falou que Saul ia morrer com os filhos porque Deus já tinha se virado contra Saul. E os espíritos sabiam que Deus estava querendo a morte de Saul. Sabiam, eles sabem, eles conhecem. Ele conhece a vida do cara desde quando o cara nasce. Ele conhece a tua vida desde quando tu nasce. Então é o seguinte, morreu um parente teu, morreu uma irmã tua. Ah, eu quero falar com minha filha, eu quero falar com minha mãe, com minha irmã. O inimigo aparece igualzinho. Ele fala com a mesma voz, ele vai dizer coisas que só tu e ela sabia, porque ele tá lá, ele tá bem aqui, perto de mim, por aqui. Ele tá ouvindo tudo que eu faço, como os anjos do Senhor também. Ele sabe minha vida inteira para me acusar. E ele se transforma em que ele quiser. Aí você vai acreditar. Aí chega uma pessoa lá, eu quero falar com o fulano de tal. Aí a pessoa vai e escreve. Vamos aqui criptografar uma carta. Aí tudo na mente daquela pessoa vem. Aí a pessoa escreve, é mesmo meu parente. E vai desacreditar nas coisas de Deus. É isso que o inimigo quer, que você desacredite nas coisas de Deus. Vamos ver se ele morreu no outro dia seguinte.
Vamos ler aqui, ó. Isso aí estava em 1 Samuel 28. Agora vamos para o capítulo 29. E ajuntaram-se os filisteus, todo o seu exército, em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Giseel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Davi naquele tempo estava morando junto com Aques, e Aques estava junto com os filisteus para ir para a guerra. E Davi ia guerrear contra o próprio povo israelita. Aos filisteus, que é isso? Quem é esse cara aí? Não é Davi? Como é que tu vai trazer ele com a gente? Aí Aques disse, não, ele é meu braço direito. Não, senhor, manda Davi voltar, porque vai que na hora lá ele se compadece dos irmãos dele lá e ataca nós. Aí foi, Aques teve que mandar Davi voltar. Vamos ler, meus irmãos. Respondeu, porém, Aques e disse a Davi, bem eu sei que na verdade aos meus olhos é bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus, não subeste conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com o servo do teu senhor que tem vindo contigo, e levanta-te pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte, vai embora. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partir pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subirem a Israel. Olha só, é outro dia, esse é o dia que tem que morrer Saul, como o Espírito falou. Agora vamos, capítulo 30. É o capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido a sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e o tinham queimado com fogo. Olha, 3 dias já que Davi estava viajando para chegar à cidade de Ziclag e Saul não tinha morrido ainda. 3 dias, mas o Espírito falou, amanhã tu vai morrer. Tem 3 dias aí, tá entendendo? Com um lá que ele subiu para a guerra, 4. Aí vamos o seguinte, agora vamos para o capítulo 31. 28, 29, 30, 31. O 31 é que Saul vai morrer. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, que era muito amigo de Davi. Jonatas foi o que salvou ele quando Saul queria matar ele. Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Foi ferido com a flecha. Pelo que disse Saul a seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venhas esses incircuncisos e me atravesse e escarneça de mim. Mas seu escudeiro não quis, porque temia. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, ele mesmo, se matou. Vendo, pois, o escudeiro que Saul já era morto, não foi os filisteus que mataram Saul, foi ele que se matou. Também se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Assim morreram juntamente naquele dia seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. O inimigo sabia que ele ia morrer, porque Deus queria ele morto, mas não sabia o dia. Aí disse, amanhã tu estarás comigo. Passou 4 dias para ele poder morrer. Ele falou a verdade? Falou em termos a verdade. Agora, o que Saul fez? Foi correto ele procurar uma necromante? Vamos ler Crônicas, capítulo 10. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, que por isso o matou e o transferiu seu reino a Davi, filho de Jessé. Deus o matou. Por quê? Porque ele tinha procurado uma adivinhadora. E como é que essa adivinhadora ia ter a capacidade de vir Samuel? Santo Deus de misericórdia. É um povo que não tem um pingo de entendimento. Fala besteira e aprende só o que não... Santo Deus. Agora é o seguinte, tem um texto na Bíblia que fala que essas pessoas, para Deus, são abominações. Está em Deuteronômio capítulo 18. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas terras. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem que consulte um espírito adivinho, nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti.
perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, se você é servo de Deus, não brinque nem com esse negócio de horóscopo. Ah, meu signo é leão, meu signo é libra, meu signo é sagitário. Não existe isso para o servo de Deus. O servo de Deus é Jesus Cristo, é a palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso é do maligno. Quem quiser servir a esses espíritos, que sirvam. Nós servimos a Cristo Jesus. Cada um tem o direito de seguir qualquer religião que quiser. E eu estou aqui falando à luz da Bíblia sobre a verdade dos fatos. Porque citou a Bíblia, nós temos que falar a verdade. Agora eu vou mostrar para vocês a parte em que fala que o Satanás se transforma até em anjo de luz para enganar, se possível até os eleitos. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O inimigo se transforma no que ele quiser, ele tem poder. Um parente, em alguém, no anjo de luz, em tudo, para enganar. O negócio dele é enganar e mentir e levar pessoas ao inferno. Tem outra parte também que aconteceu aí, que ele também não soube responder. É sobre a transfiguração. Muitos espíritas e essas pessoas usam a transfiguração de Cristo para dizer que os espíritos podem voltar. Vamos ver ele falando aí. Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, o que acontece lá? Quando Jesus não conversou com o espírito de Elias e Moisés no pé do monte junto com seus discípulos, inclusive falou para os seus discípulos: não contem para ninguém o que vocês viram aqui? A Bíblia fala que era espíritos de mortos que estavam vagando. Então o Atos Guizard fala que Jesus Cristo falou com 2 espíritos de mortos. Mas sempre é bom a gente ler para ver o que o texto diz. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão. A visão, é uma visão. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Meus amados, preste atenção. Como é que Pedro sabia que ali era Moisés e Elias? Se ele não conhece, naquele tempo não tinha foto, não tinha WhatsApp, não tinha quem filmasse. Como é que ele ia conhecer que era Moisés e Elias ali? Né? Para ele, era Moisés e Elias. Certo? E ali, Jesus Cristo disse que era uma visão. No meu entendimento, Jesus Cristo se mostrou para eles ali, na sua essência de Deus, resplandecente, para eles verem como é que é a glória dele. E ali, do lado, apareceu aqueles 2, Elias e Moisés. Vamos dizer, Moisés apareceu ali representando as leis, Elias representando os profetas e Cristo representando o Novo Testamento, a nova aliança. E agora só se chega à salvação através de Jesus Cristo. Para mim é uma visão. Uma visão não quer dizer que ali apareceu os espíritos deles que desceram do céu. O próprio Jesus Cristo disse que não pode descer. Como é que apareceu ali? Ali era uma visão, eles tiveram uma visão. Assim como a gente tem visões. Tem gente que tem visão de alguma coisa. Nós temos que ir em tal lugar porque eu tive uma visão. Vai lá e Deus mandou fazer alguma coisa, alguma caridade, alguma coisa. Uma visão. Jesus Cristo ali mostrou como é que ele era. É o meu entendimento. É tão fácil de entender. Agora vamos ver uma parte também que o pastor se perdeu demais sobre Elias subindo na carruagem de fogo. Esse Atos Guizard aí espremeu ele, foi com gosto de gás. A Bíblia fala que era espíritos de mortos que estavam vagando.
Fala que era Elias e A- Moisés. a que Bíblia- tinham a morrido. Bíblia Elias trabalha- Não, Elias foi arrebatado, né? Foi no carruagem de fogo. Não, a Bíblia não fala carruagem, isso daí é um texto apócrifo. Mas, Não tipo, é, não. é redemoinho, tá lá em 1 Reis. Se você achar a palavra carruagem lá em 1 Reis, eu saio do É evangélico que o agora. teu texto fala de pitonisa na Palestina, 5.000 a.C., também não é muito confiável. É, você fugiu, você falou que fala carruagem, eu falei que não. Eu saio da minha religião agora. Tá lá carruagem? Tá essa palavra? Não vou me fazer acordo com você, eu não trabalho com barganha. Então pronto. Então pronto. É que você afirmou e não foi atrás da afirmativa. Cara, até me perdi no... Qual que era o tema? Posso sair? Você ficou feio demais, ficou? Se perdeu até no tema. Se perdeu na resposta, se perdeu em tudo. Meus amados, é claro que ninguém vai encontrar em 1 Reis uma carruagem de fogo, porque Elias não está lá, está no 2 Reis. Essa parte está em 2 Reis. Essa está carruagem de fogo. E tem carruagem de fogo sim. E tem muita gente que é bitolada, tapada a mente para não ver essa parte. E entende de outra maneira. Vamos ler o texto. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Essa parte pequena que eles pegam aqui, ó. E Elias foi levado ao céu no redemoinho. Ora, presta atenção, tá aqui os dois caminhando juntos. Aí a carruagem de fogo vem, atravessa no meio dos dois, os dois. Aí a carruagem vai embora. E Elias sobe no redemoinho. Tem cabimento? Meu Deus, a carruagem de fogo, os cavalos de fogo vieram, para quê? Se não foi para levar ele. Então a carruagem foi, Elias entrou dentro da carruagem, foi separado de Eliseu. E essa carruagem junto com Elias subiu no redemoinho, porque não vai falar que a carruagem junto com Elias subiu no redemoinho. É simplificado, porque, meu Deus do céu, é tão fácil de entender. Como é que essas pessoas complicam tanto a palavra de Deus? Pra que essa carruagem apareceu ali, minha gente? Elias não podia muito bem subir no redemoinho e ir embora sem carruagem nenhuma logo? Pra que a carruagem? Uma carruagem, não foi um cavalo só não, foi uma carruagem. Carruagem pra que se não era pra levar Elias? Meus irmãos, é tanta coisa que esse povo, né? Aí faz umas coisas, eu sou teólogo, eu aprendi, eu tô aqui, e plá, 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 plá. Então a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Então abra teu entendimento, peça a Deus, Senhor, eu quero um entendimento para me aprender na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Deixe quem quiser seguir o diabo que siga, quem quiser seguir os espíritos malignos que siga, ou os encantados, ou todas as entidades que quiserem, cada um tem direito. Nós seguiremos a Jesus Cristo, nosso único, verdadeiro Salvador da nossa alma. Um dia, pela palavra de Deus, todos estarão diante do seu tribunal. Aí, vamos ver como é que vai ser o chororô e a gritaria. Não, eu quero estar do lado da direita, da esquerda não. Tá bom? Meus amados, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos tenham entendido. Ficou um pouco longo, mas é bom que a gente aprenda a palavra de Deus. O sorteio dos e-books foi feito. E eram 10 pessoas para ganhar, né? Cada uma pessoa ganhava os 3 o e-book, o combo com 3 e-books. Apareceu mais de 20 pessoas, mas todas elas eu mandei os e-books, tá bom? Então o sorteio acabou. Se você quiser adquirir os e-books para ajudar o canal, o número do WhatsApp tá aí. O combo é R$30 e um só é R$15, só para ajudar a gente aqui a se manter, porque o canal está desmonetizado e para a gente estar fazendo vídeo e se mantendo é muito difícil. Graças a Deus tem sempre as pessoas que Deus toca no coração de ajudar. O novo monitor chegou aqui, que o irmão Éder mandou. O Valdeci Finotti já tinha mandado. Agora estou com dois monitores aqui de 15 polegadas que o senhor preparou para mim. Então eu vou guardar um, que o inimigo gosta de quebrar minhas coisas. Gosta porque ele não gosta que eu fale a verdade, não gosta que a gente aprenda a verdade. E aí eu, quando precisar, vou estar usando. É igual esse aqui, ó, esse microfone bem aqui, tá vendo? Que foi o Valdeci Finotti que mandou. Esse microfone aqui, eu não estou usando ele porque ele precisa de uma mesa. Ele tem a mesa de som, ele veio com a mesa de som e esse braço aqui, ó, esse braço, ó. Esse microfone aqui é só USB, é só colocar ele na entrada USB, ele já funciona. Esse aqui não, ele tem que colocar a mesa de som. Então, tem que estar a mesa de som aqui por cima e tudo. Então, ele tá ali, mas eu estou sempre limpando ele, guardando ele, porque qualquer coisa que acontecer, Deus vai já ter esse aqui já preparado.
e sempre o Senhor prepara todas as coisas. Aqui tem um webcam, né, pequeno, e tem outro em cima. A outra em cima foi a irmã Samara que mandou pra gente fazer as lives. O outro canal já comecei a colocar alguns vídeos lá. Vão lá, pessoal, se inscreva, compartilhe os vídeos para que a gente possa colocar esse outro canal para frente, que é um canal que fala apenas da palavra de Deus, ensino bíblico, exortação, oração, tem tudo lá. Para você aprender das coisas de Deus. Lá não fala de outra coisa. Aqui o canal Interessante, a gente fala de todos os assuntos. É um canal interessante. Lá é o canal chamado Jorge Biraci, falando apenas das coisas de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde, que Deus te proteja de todo mal. Um abraço aí, irmão Éder, Roda-se Finote, que mandaram os monitores. Um abraço a todos vocês que sempre têm ajudado aqui o canal, seja no Pix, na oração. Se você deseja ajudar o canal, deseja enviar o Pix, Deus que coloca no teu coração, meu irmão, o que você quiser mandar. Tem gente que pergunta no WhatsApp, quando é que eu mando, não, irmão? Porque não tem eu vou estabelecer nada para ninguém, não. Você pode entrar aqui no meu WhatsApp e pedir uma oração, você não vai pagar nada. Nada. Se Deus tocar teu coração de ajudar em alguma coisa, ajuda no que você quiser. É Deus que vai colocar, tá bom? A gente precisa aqui para poder manter o canal, mas Deus, ele supre toda necessidade. Então, que Deus te guarde, ora a Deus por mim, preciso muito. Se você precisa de oração, pode mandar mensagem que a gente ora também. E uns orando pelos outros e apresentando a necessidade aos santos. E com certeza o Senhor é quem do céu manda as bênçãos, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Galera interessante, se você gostou do vídeo, dá uma clicada aqui e confira mais conteúdos aqui do canal. Fiquem todos com Deus. Valeu!